Fala pessoal, então dando sequência nesse trabalho que eu estou fazendo para vocês no YouTube, hoje é um vídeo sobre hormônios e o nutricionista e o educador físico têm que dominar essa parte porque está totalmente correlacionado com o seu dia a dia, certo? Então o nutricionista ele recebe muito exame bioquímico, por exemplo, e ele tem que correlacionar a clínica do paciente com aquilo que se apresenta no exame bioquímico, certo? O educador físico, por exemplo, ele tem que relacionar aquele ciclo menstrual da aluna dele com o aumento de capacidade física ou a incapacidade física que se apresenta para ele, certo? Então vamos seguir aqui. Bom, esse é o mapa da esteroidogênese vindo do DEA. O que eu quero dizer com isso? Porque a adrenal é uma glândula que trabalha junto com as gônadas para a produção de hormônios sexuais. Tá? Então, junto com o ovário, com o testículo, a adrenal trabalha para que consigam fazer os hormônios sexuais. E a adrenal colabora com um hormônio chamado DEA, que se chama de hidroepiandrosterona. Esse hormônio ele dá origem a vários outros hormônios, certo? Então, assim, vários hormônios que eu comentar com vocês aqui, eles são hormônios, mas eles são pró-hormônios. Por quê? Porque eles são hormônios, eles têm efeito em alguns receptores, mas eles dão origem a outros hormônios, certo? Então, por exemplo, uma testosterona, quando você administra uma testosterona, ela simplesmente não vai ficar só testosterona, ela pode ser convertida em outros hormônios, certo? Então, beleza, segue aqui. Então o DEA, na verdade, ele pode sofrer ação de uma sulfotransferase e virar um DAS, que é um DEA sulfato. Toda vez que você sulfatar esse DEA é porque você está neutralizando ele. Você pode neutralizar esses vários hormônios. Por quê? Porque além de tudo, os hormônios eles têm que ser transportados, eles têm que ser eliminados, certo? Então todo hormônio ele tem que ter a ação dele, ele tem que ser eliminado, ele tem que ser transportado. Lembra que os hormônios esteroides são derivados do colesterol, derivado de um anel do colesterol que a gente chama anel ciclopentano peridofenantreno, certo? E vocês não precisam decorar esse nome, mas assim, são hormônios que têm uma característica de gordura, certo? Uma característica apolar, então eles precisam de transportadores. E um dos transportadores bem conhecidos que carregam esse monte de hormônio para cima e para baixo é o SHBG. Então carrega para cima e para baixo esses hormônios. Só que existem também vias, além das vias de transporte, proteínas de transporte, né? Como eu comentei com vocês que tem o SHBG. Outra proteína também é a albumina, mas a gente também tem sistemas de eliminação. E como que você faz a eliminação desses hormônios? Através de algumas enzimas, que às vezes são enzimas que vão colocar um grupo metil nesse hormônio e vai neutralizar. Às vezes vai colocar um sulfato. Então pensa assim, eu tenho um DEA, eu coloquei, por exemplo aqui, o DEA ele se encaixa no receptor assim, se tiver um sulfato nele, ele não se encaixa direito, como se fosse você querendo encaixar uma tomada, alguma coisa, o carregador de celular na tomada e não encaixar. Você quer encaixar um carregador na tomada com 3 pinos e tua tomada tem 2 pinos, não vai encaixar, certo? Então, existem outras formas também, colocar um ácido glicurônico, existem várias outras formas de eliminação que a gente pode estar conversando depois. Enfim, o DEA ele pode dar origem a androstenediol ou androstenediona, e ambos os hormônios eles vão dar origem a testosterona, certo? Beleza. A testosterona tem efeito no receptor androgênico, mas também pode virar um outro hormônio chamado DHT via uma enzima 5-alfa-redutase, certo? Então, pera lá, a gente veio do DEA e a gente fez testosterona a partir lá de um hormônio que a gente fez na nossa adrenal e não num hormônio que fez o nosso testículo. E isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa em mulher, porque uma grande fonte de testosterona para mulher são as adrenais. Tá? Então, uma grande fonte de testo para mulher é o DEA que a adrenal produziu. Beleza. Lembrando que o DEA, por exemplo, ele tem essa capacidade de se transformar em outros hormônios, e vejam que essa é uma via que vai e que volta, tá? Mas ele também tem efeitos em alguns receptores, então ele não é inerte, ele não é somente um hormônio que dá origem. Por exemplo, o DEA tem receptor no nosso cérebro lá e ele acaba aumentando o agonismo no canal de GABA, tá? Tendo um efeito neuroprotetor. Beleza. Essa testosterona, ela pode se ligar no receptor androgênico e ter uma resposta genômica, que é o quê? Você produzir algo a partir do seu DNA. Beleza? Então, assim, você ligou no receptor androgênico, esse receptor androgênico vai ter uma resposta, certo?
E essa resposta é a produção de alguma proteína relacionada com o efeito da testosterona. Essa testosterona também pode ser convertida em DHT e também se ligar fortemente no receptor androgênico. E esse hormônio está muito relacionado à hiperplasia prostática. Por quê? Porque a próstata tem muito receptor para DHT lá. E isso acaba aumentando a proliferação da próstata. Por isso que, né, controlar essa enzima é um dos mecanismos que estão propostos aí para esse controle. Beleza? A testosterona também pode aromatizar, que a gente chama, que é a sofreração de uma enzima chamada aromatase e virar estradiol, tá? Tá escrito E2 porque é estradiol. Assim como o E3, que é o estriol, é E3 por causa do estri, tá? Aqui tá E1 por causa que isso aqui é uma estrona, tá? Então tem um on de ona, certo? Então eu tenho E1, E2, E3, que são hormônios com característica estrogênica, certo? Beleza, então isso aqui, pessoal, a gente tem várias conexões aqui. Muita gente lembra da testosterona sendo convertida e fala: minha testosterona está sendo muito aromatizada e está dando origem aqui ao estradiol. Mas a gente tem outra fonte de testosterona que não é a partir da testosterona. Tem uma outra fonte que é a partir da androstenediona também, certo? Então aqui, ó, tem a ação da aromatase, não simplesmente só na testosterona, mas também tem a ação da aromatase na androstenediona. Assim como a 5-alfa-redutase não atua somente da testosterona para DHT, mas atua também da androstenediona, tá? Pro um complexo enzimático aqui de eliminação, certo? Beleza. Vamos seguir aqui. Eu falei para vocês da questão da adrenal, certo? Mas a adrenal também produz outros hormônios, assim como vocês sabem que a adrenal produz o cortisol, que é um hormônio que está relacionado ao metabolismo energético, tá? A gente chama de glicocorticoide, assim como a adrenal também está relacionado aos hormônios mineralocorticoides, certo? Então, assim, do mesmo jeito que para periferia o DEA é um substrato para produzir vários outros hormônios, dentro da adrenal, o primeiro hormônio que você vai fazer de tudo com ele é a pregnenolona, que é feita a partir do colesterol, certo? A pregnenolona pode virar vários outros hormônios, como a 17-hidroxipregnenolona ou a 17-hidroxiprogesterona. E essa progesterona pode vir até cortisol, certo? Todas essas enzimas que convertem esses hormônios de um lado para o outro são hidroxisteroides ou enzimas do grupo CYP450, tá? Do citocromo P450. Então, assim, por exemplo, muito se fala do trabalho em cima da 11-beta-hidroxisteroide, que é o que? Se você inibir essa enzima, por exemplo, você vai começar a alterar a ativação do cortisol para cortisona, porque o cortisol é ativo e a cortisona é inativa, certo? Então a gente tem a 11-beta-hidroxisteroide tipo 1, que transforma o cortisol, que transforma a cortisona no cortisol. Então, inibir essa enzima vai fazer que você não faça a cortisona ir para cortisol. Então, muito se fala na fitoterapia, por exemplo, do chá verde, que modula um pouco essa enzima, mas lembrem que não é simples assim, tipo, você baixar teu cortisol simplesmente com uma planta, certo? Tudo que pode, muitas vezes a gente vê trabalhos em bioquímica que realmente in vitro tem alguma ação, mas na prática muitas vezes não funciona. Então a gente tem que se atentar a isso, certo? Então, beleza, segue lá. A pregnenolona, então, como eu falei para vocês, pode dar origem a vários outros hormônios. Antes dela vem o colesterol, logicamente, que também dá origem à vitamina D, que é considerado um hormônio, certo? Então tá, a pregnenolona pode dar origem à aldeia, que é o que a gente conversou lá no outro slide, ou pode vir aqui para cortisol, certo? Beleza. Se vier para cortisol, a gente tem um efeito que a gente chama de glicocorticoide. Se vier aqui para androstenediona, a gente já começa a pensar na linha de hormônios que têm característica estrutural, porque essa androstenediona também tem um efeito levemente androgênico, tá? Assim como a testosterona, que tem um efeito androgênico de fato. Beleza? Então, a androstenediona pode virar testosterona e essa testosterona pode ser convertida para dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase. Ou essa testosterona pode virar um estradiol e o estradiol pode virar estrona e assim seguir o ritmo, certo? Então, como eu falei para vocês,
tanto o ovário, por exemplo, da mulher, quanto o adrenal trabalham juntos para a produção de hormônio de esteroide. Então aqui você tem a adrenal fazendo DEA e esse DEA vai virar androstenediona aqui dentro. Essa androstenediona pode ser convertida em estrona, estradiol e ser lançado na corrente sanguínea. Então muitas vezes aquele estradiol que você tem não veio do ovário. Muitas vezes ele veio lá da adrenal e foi convertido. Por isso que quando a gente fala de síndrome do ovário policístico, a gente tem o costume de olhar os andrógenos livres, mas o que acontece? Muitas vezes aquele ideia elevado da mulher, por exemplo, está sendo convertido muito em andrógeno. Às vezes a menina tem uma expressão de 5-alfa-redutase, por exemplo, e ela tá, por exemplo, convertendo muito em DHT os hormônios dela, simplesmente porque ela tá tendo muito DEA, muito substrato para fazer o hormônio, sabe? Assim como dar uma olhada na androstenediona é interessante, e não simplesmente olhar só para testosterona, certo? Para quem não sabe, a síndrome do ovário policístico é caracterizada pelo aumento dos andrógenos na mulher. Então, ela tende a ter muitos hormônios andrógenos, como a testosterona ou como a DHT acaba sendo um pouquinho mais elevada nela, certo? Muitas vezes por baixa do SHBG, porque quando ela tem uma resistência insulínica, ela tende a diminuir, a insulina tende a diminuir a produção do SHBG no fígado, e isso torna os hormônios andrógenos livres, né? E isso acaba também piorando. Então, melhorar a resistência insulínica, mas dá uma olhada sempre nesses hormônios que são origem para outros hormônios androgênicos. O que é interessante saber também é que se existe uma conversão periférica, por exemplo, você pode ter um estradiol sendo produzido no ovário, mas ele vai ser convertido dentro da mama, certo? Para estrona ou estriol. E existem vários outros derivados estrogênicos, alguns que são interessantes e alguns que não são interessantes, certo? Assim como um DEA, um simples DEA correndo na sua circulação, às vezes chega na sua mama e tem um efeito anabolizante, porque o DEA pode ser convertido em estradiol lá dentro e ser uma fonte anabólica para um tumor, por exemplo, que responde ao estradiol na mama. Então, muitas vezes a gente só se preocupa com os hormônios circulantes, mas não se preocupa com a circulação periférica. Por que eu falo isso? Porque realmente os hormônios eles podem ser convertidos em outros hormônios dentro da célula e não simplesmente só no plasma que representa aquilo que de fato está acontecendo, certo? Beleza. Segue aqui. Então, pessoal, a estrona pode virar estradiol e a estradiol pode virar estrona. Só que existem vários outros derivados no meio dessa história, como a 16-hidroxiestrona, que está bem claro na literatura, assim, uma questão de ela ser carcinogênica, certo? Então, existem alguns derivados que a gente não sabe realmente o que eles podem fazer, beleza? Outro detalhe que eu vejo também que é importante comentar com vocês é a questão do transporte da testosterona para DHT. Muita gente acaba inibindo a 5-alfa-redutase, mas esquece que a 5-alfa-redutase não faz somente esse trabalho de converter a testosterona em DHT, mas a 5-alfa-redutase também ela faz uma conversão de um hormônio chamado cortisol, que a gente comentou, né, para um hormônio chamado de hidrocortisol, que é uma forma inativa. Então o que eu espero? Se eu inibir minha DHT, por exemplo, com uma finasterida, eu acabo diminuindo minha conversão de cortisol em hidrocortisol. E o que eu espero? Que meu cortisol tende a aumentar e que eu piore minha resposta a carboidrato, por exemplo, que é um dos efeitos do cortisol, tá? Então tem que dar uma olhada em todo o metabolismo, não simplesmente sair inibindo a enzima e achando que realmente tá tudo certo, tá? E como eu falei para vocês, a gente tem, por exemplo, a testosterona sendo levada por uma globulina aqui, ó, e sendo entregue. E a gente tem receptores, por exemplo, de estrogênio que tem efeito genômico, que é um receptor que é um receptor que fica aqui no núcleo, mas também tem um receptor de membrana, tá? Então a gente tem, no caso dos androgênicos, receptores que são citoplasmáticos aqui, mas tem receptores androgênicos que são nucleares, que ficam aqui, certo? De qualquer forma, esse hormônio esteroide ele entra aqui dentro. Só que se ele vai continuar sendo ele mesmo, essa que é a questão. Lembre que o DHT ele acaba não voltando para a testosterona. Então a gente já tem uma noção que o DHT vai entrar aqui e vai ter o efeito genômico do DHT, certo? Agora, se uma testosterona entra aqui,
que é o caso, né? Eu tenho uma testosterona sendo carregada aqui, ela entra na célula, ela pode sofrer ação da 5-alfa-redutase e ser convertida em DHT dentro da minha célula, certo? E essa DHT pegar e ter a resposta genômica dela lá. Ou seja, eu tenho testosterona no meu plasma circulando, só que dentro da minha célula ela é convertida em DHT. Ou seja, a testosterona não é testosterona. A testosterona vai ser uma DHT dentro da tua célula, certo? Então a gente tem que sempre se atentar a isso. Então, como eu falei para vocês, tudo deriva da pregnenolona. Ela vai dar origem a vários outros hormônios, tá? Primeiro, uma série aqui que a gente chama de mineralocorticoide, que cuida da sua relação com o controle hídrico, por exemplo. Um dos efeitos da aldosterona é aumentar a reabsorção de sódio no rim. Então, cuida dessa parte da água mesmo, certo? E a gente tem também a série dos mineralocorticoides, dos glicocorticoides, que é o cortisol. E a gente tem uma série de hormônios que são responsáveis mais pela parte estrutural e sexual, que são os hormônios esteroides aqui e sexuais, tá? E o que vai fazer com que um hormônio vá para um lado ou vá para o outro? Então, existem algumas regulações do ambiente até, ou alguns outros fatores que fazem alguma enzima ser suprarregulada, sabe? Ter uma regulação. Então, assim, quando a gente pensa na testosterona indo para estradiol, existem algumas coisas que fazem aumentar a expressão da aromatase, que é o cortisol, que é uma resistência à insulina, certo? A questão da leptina, ácidos graxos livres e a inflamação. Então, quando a gente pega aquele indivíduo sedentário, que é um indivíduo obeso, que tem um tecido adiposo totalmente inflamatório, que é um cara estressado, que não responde bem à insulina, o que a gente espera desse cara quando usa uma testosterona? Que ele tenha um puta resultado ou que ele tenha vários efeitos colaterais por aumento da expressão da aromatase? Esse cara tem uma tendência muito maior de aromatizar e ter uma ginecomastia, por exemplo, certo? Então tudo depende do terreno, assim como eu falei ali da questão dos metabólitos do estradiol, aquilo ali também pode ser deletério dependendo aonde você está colocando hormônios, porque se você tiver um ambiente ruim, a chance de você converter aqueles hormônios naqueles metabólitos ali que a gente não sabe o que faz é muito maior, principalmente do D6-hidroxiestrona que eu falei para vocês que tem um efeito carcinogênico, certo? Então, pessoal, é basicamente isso. É uma aula bem tranquila, mas para a gente entender mais ou menos algumas alças que são base para a gente compreender a relação hormonal, certo? Grande abraço para vocês.